Olá, seja bem-vindo. Este é o Cresça em 10 Minutos e eu acredito em milagres. Nós podemos entender os milagres como um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, uma intervenção divina no curso natural. Os milagres, eles são essenciais na fé cristã, tanto que a nossa fé ela é baseada no maior dos milagres, que é a ressurreição de Cristo. Se nós não cremos na ressurreição de Cristo, então vã é a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Por isso, os milagres são tão importantes para a nossa fé. No último versículo do Evangelho de João, ele diz que se fosse contabilizado todos os atos de Jesus, tudo aquilo que ele fez, não haveria espaço no mundo inteiro para os seus escritos. Mas a Bíblia, ela nos apresenta e ela nos relata 37 milagres de Jesus. Claro, nós não vamos falar sobre os 37 aqui, mas nós vamos apresentar alguns desses milagres e, juntos, vamos ver a importância dos milagres no ministério de Jesus. Jesus não fazia milagres sem qualquer importância. Tudo o que Jesus fez, ele fez com uma intenção. Todas as vezes que ele falava, todas as vezes que ele ensinava e todas as vezes que ele agia, havia uma intencionalidade. E qual é a intenção dos milagres de Jesus? Uma dessas funções é o caráter didático. Através dos milagres, Deus nos ensina em amor. Ele demonstra o seu amor agindo de forma sobrenatural na vida do homem para que nós possamos aprender sobre mais quem Ele é e sobre o que Ele pode nas nossas vidas. Em segundo lugar, Ele autentica o ministério de Jesus. As pessoas criam nele também por causa dos milagres. E isso a gente pode ver em Lucas capítulo 7, a partir do verso 14. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus a entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. E ali, as pessoas puderam ver que houve uma intervenção divina na vida das pessoas. Não somente neste momento, mas em vários outros também. No Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 30, ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, os milagres de Jesus apontavam para a sua divindade, para que de forma externa as pessoas pudessem crer em seu nome. Não poucas vezes, os milagres eram utilizados para que Jesus apontasse para a redenção e as pessoas pudessem crer em seu nome. Em Marcos, capítulo 2, Jesus está curando ali um paralítico, mas ele não começa com o milagre da cura da paralisia. Ele inicia perdoando os seus pecados. Primeira coisa que Jesus faz é dizer que os seus pecados estão perdoados. E ali, os mestres da lei, os fariseus começam a se perguntar quem é ele, né? Quem era Jesus para poder perdoar pecados. E ele aponta para esta redenção e para a sua divindade também com o milagre da cura da paralisia, como nós vemos em Marcos capítulo 2. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos
E estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Em um outro momento, nós podemos ver o milagre apontando novamente para a divindade de Jesus. No Evangelho de Mateus, no início do capítulo 8, Jesus está acalmando a tempestade. E quando ele acalma a tempestade, os seus discípulos dizem: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Logo em seguida dessa passagem, Jesus encontra o gadareno, que estava com uma legião de demônios sendo atormentado. Naquele momento, quando aqueles demônios encontram Jesus, eles dizem, verso 28 do mesmo capítulo 8, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: o que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? A atividade divina de Jesus de expulsar os demônios demonstrava a sua divindade, demonstrava que realmente ele era o Filho de Deus. Ali, naquele momento, houve a resposta para a pergunta dos seus discípulos. Se no momento que Jesus acalmou o mar, eles disseram: quem é este homem? Quando ele vai expulsar aquela legião de demônios dos endemoniados, eles mesmos reconhecem que quem era Jesus? Era o Filho de Deus. Assim, nós vemos como os milagres apontam para a divindade de Jesus. E da mesma forma, na comissão dos 70, que em Lucas dizem ser 72 discípulos, quando Jesus os envia, eles voltam e voltam admirados, como nós vemos no capítulo 10, a partir do verso 17 de Lucas. E os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aqui nós vemos que os demônios obedecem, sim, obedecem, mas obedecem ao nome de Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso. Não nós, não eram estes 72, mas era o nome de Jesus que expulsava aqueles demônios. Os milagres, então, eles têm a função de intervir na vida humana, demonstrando a bondade de Deus, mas da mesma forma, ele aponta para a divindade de Jesus, aponta para a redenção. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Mas, neste texto de Lucas, nós vimos que até mesmo os demônios obedeciam através do nome de Jesus, demonstrando quem ele é, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo e que é capaz de me salvar e é capaz de te salvar. Espero que você tenha gostado. Este é o Cresça em 10 Minutos. Até a próxima.